Seguindo aqui na minha jornada em busca de te ajudar a criar sites mais criativos e lucrativos, hoje eu vou te mostrar como que faz para criar um formulário de contato como este aqui, usando ícones em cada um dos campos, ícones temáticos para ajudar as pessoas a preencherem ali com mais clareza, prendendo a atenção delas justamente porque esse formulário é muito mais criativo e interessante. Quer aprender como que faz para colocar esses ícones em cada um dos campos? E o melhor, quer baixar o CSS gratuito para você implementar nos seus projetos também? Então vem pro vídeo. Muito bem, para começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Elementor e ter o Elementor Pro, porque o Elementor Pro vai nos permitir trabalhar aí com a questão do CSS, adicionar código. Então, com o Elementor Pro, eu não preciso adicionar nenhum outro plugin. Agora, se você não tem o Elementor Pro, vai precisar de um plugin que permita adicionar CSS no seu site WordPress e de um plugin para inserir códigos, né? Inserir ali scripts dentro do head do seu site. Então aí você pode verificar aí essa questão. Agora, como eu vou trabalhar com Elementor, a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar com você como que está configurado o meu Elementor, né? Então você vem aqui em Elementor, configurações. Aqui em recursos eu tenho tudo ativado, certo? Então eu estou usando a última versão do Elementor, tudo ativado, com exceção de carregar fontes localmente do Google, né? Então, como eu estou trabalhando no meu localhost, eu não ativo isso aqui porque senão trava meu site, dá erro 500. Então, às vezes isso está acontecendo com você, fica de olho. Muito bem, agora eu vou trabalhar nessa questão do CSS dentro do formulário para poder adicionar ícones, certo? Ícones em cada um dos campos. Antes disso, né, antes de trabalhar propriamente dito no formulário, eu preciso adicionar um script, né, na verdade chamar um script aqui dentro do meu site. Então eu vou vir aqui ó, em Elementor, código personalizado. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou criar um novo código. E esse novo código eu vou chamar ele de Font Awesome. Para quem não conhece, o Font Awesome é uma biblioteca de ícones, né? Então assim, o Elementor utiliza essa biblioteca aqui e nos disponibiliza vários ícones. E com isso, a gente pode aí criar sites muito interessantes e usar esse recurso de ícones para ilustrar certos assuntos, certo? Então, grava bem aqui esse site porque a gente vai precisar recorrer a ele futuramente, caso a gente queira adicionar algum ícone bem bacana, certo? Eu vou deixar ele aberto aqui e vou voltar aqui para o site. Muito bem. Adicionei aqui o título, né, do código que eu vou adicionar dentro do cabeçalho do meu site e agora eu vou pegar aqui esse código. Esse código aqui eu vou disponibilizar para quem estiver inscrito lá no meu canal do Telegram gratuitamente. Se eu não disponibilizar imediatamente, pode me cobrar porque eu vou colocar lá isso aqui para que vocês possam aprender a fazer isso aqui gratuitamente. Então, primeira coisa, eu vou pegar essa primeira chamadinha aqui ó, de link e vou adicionar esse código aqui, né? Essa chamadinha aqui. O que é isso aqui? O que eu acabei de colar aqui dentro do Elementor? É muito simples. Esse código aqui nada mais é que um link da biblioteca do Font Awesome, uma biblioteca gratuita que ele libera para gente. Então, o Font Awesome, ele vende ícones, mas ele também tem uma biblioteca gratuita. E o Elementor utiliza essa biblioteca e nos disponibiliza em várias das suas ferramentas. E o que eu estou fazendo isso aqui? Eu só estou chamando essa biblioteca aqui justamente porque eu quero usar de uma maneira mais fácil os ícones que o Font Awesome tem disponível para a gente. Eu tento, às vezes, chamar usando a própria biblioteca que o Elementor já disponibiliza, mas dá muitos errinhos. Então, eu só para garantir a exibição dos ícones, eu faço essa chamadinha aqui, ok? Feito isso, eu vou colocar aqui a prioridade número 2, porque eu já tenho outro código sendo exibido no cabeçalho do meu site. Então, eu vou colocar como prioridade 2 e vou publicar.
Vou colocar aqui em todo o site, porque eu não sei quais páginas vai ter, né, formulário de contato. Então, para garantir, eu vou colocar aqui, ó, em todas as páginas do site. Agora, se no seu caso for somente a página de contato, você pode vir aqui, ó, singular, e aí você procura aqui, ó, alguma página, ó, páginas, e aí você põe aqui contato, né? No caso aqui eu tenho, ó, uma página de contato. Aí esse código só vai ser exibido dentro da página de contato, certo? Como eu disse, eu quero exibir no site todo, então eu mantenho aqui site todo, salvo e fecho. Perfeito. Essa primeira parte está concluída. Agora eu preciso ir lá na minha página, onde tem um formulário de contato, para eu começar a editar. Então vamos dar um pulinho lá, vamos ver como é que começa aí essa customização. Muito bem, agora eu estou aqui dentro da página que tem um formulário e eu vou editar esse formulário. Ele está no final da página, né? Se encontra bem depois de todo o conteúdo, justamente para fazer com que as pessoas enviem uma mensagem após ler todo o conteúdo aqui da página. Perfeito. Esse formulário aqui, ele tem digamos assim, um trabalho especial nele, que eu adicionei essas características, justamente para dar um ar mais de criatividade ao formulário. Na hora que a pessoa vai preencher, ela clica aqui num campo e esse campo fica em destaque. Se você quer aprender a fazer isso aqui, assiste o meu vídeo anterior, certo? Que eu ensino como que faz isso aqui e disponibilizei também o código lá no meu canal do Telegram, certo? Então, como esse formulário já tem uma customização, eu vou adicionar outra customização para poder deixar ele ainda mais bacana, mais interessante, certo? Então, vou aqui abrir a coluna de edição, vou selecionar o formulário. Como eu estou usando o Elementor Pro, ele libera para mim esse menu aqui, ó, de CSS personalizado. Eu vou abrir ele aqui, certo? Vou ampliar aqui a coluna para que você possa ver melhor. E eu já tenho aqui um script, né, um código CSS que eu usei para customizar esses labels aqui, ó, para deixar eles mais evidentes, certo? Então, esse código aqui, eu não vou explicar ele agora, porque eu já detalhei ele no outro vídeo. O que eu vou fazer é, a partir aqui, ó, da última linha, da linha 31, eu vou dar um Enter aqui, ó, e vou colar um outro código CSS. Então, eu vou até fazer esse comentário aqui, ó, novo CSS, customização de ícones. Só para você entender, eu não preciso fazer isso aqui para que funcione, certo? Eu estou fazendo isso aqui só como uma maneira de orientar você, porque a partir da linha 34 é onde o código necessário para adicionar ícones vai funcionar, vai valer. Eu vou colar aqui, ó, eu já tenho ele colado aqui, justamente porque eu peguei desse arquivo aqui que eu vou disponibilizar para você, e eu tenho aqui, ó, esse CSS todinho. Olha só o tamanho dele, ó. Eu já deixei tudo prontinho para você e vou te ensinar a customizar de uma maneira bem simples, certo? Então, copiei ele aqui, eu venho aqui na linha 36 e vou colar. Olha só, colei, certo? Assim que eu colei, olha só o que aconteceu. Os ícones foram adicionados perfeitamente e cada campo tem um ícone especial. Veja só, no campo nome eu tenho um ícone de usuário, no campo WhatsApp eu tenho aqui um ícone do WhatsApp, de e-mail eu tenho aqui um ícone de envelope, no campo cidade eu coloquei aquele ícone de PIN, no campo estado eu coloquei um mapinha, eu coloquei no campo assunto um balãozinho e no campo mensagem um teclado. E tem também um campo senha. Esse campo senha aqui foi só para ilustrar para você quando, né, for necessário um campo senha. Então eu adicionei aqui uma chavezinha, mas dentro do contexto aqui desse site, esse campo senha aqui não era para ele existir,
porque esse formulário não vai criar nenhum usuário, nenhum login, nada. Então, isso aqui é só para mandar uma mensagem. Então, esse campo eu adicionei só para mostrar para você que é possível colocar ícones em todos os campos que são preenchíveis, digamos assim, né? Dentro do formulário do Elementor. Muito bem, então agora vamos entender como que funciona esse código CSS que eu criei aqui para poder customizar o formulário. Então vamos lá, eu vou passar detalhadamente aqui, porque de CSS eu entendo e vou poder explicar como que faz para que você atualize dentro do seu formulário. Bom, aqui eu tenho os campos, né? Eu já deixei bem nomeado aqui para você. Eu coloquei aqui uma funçãozinha aqui do CSS que ele permite, né? Aqui eu tenho um CSS root, onde dentro dele eu coloco variáveis. Então, quando eu defino isso aqui, na verdade são até constantes, né? Eu defino isso aqui e eu passo um valor, certo? Por que que eu fiz isso aqui? Porque em vários locais você pode querer adicionar o código, esse código aqui, ó, Unicode, do ícone, referente ao ícone. Então, essa constante aqui, aliás, não é constante, é variável, né, do CSS. Eu chamei ela de ícone usuário, e aí eu tenho um valor para ela, que é esse campo Unicode aqui, ó. Esse campo Unicode eu vou mostrar para você. Você encontra aqui, ó, no Font Awesome. Você vem aqui em ícones, e aí você digita, por exemplo, user, né, ou usuário. E aí você pesquisa. Ok, ele vai trazer aqui um campo usuário. Você precisa habilitar aqui, ó, o campo free, que é para trazer somente os ícones gratuitos, certo? Ok. E aqui eu tenho o campo user, né, usuário. E aí, para inserir ele lá dentro do Elementor, dentro do formulário, você precisa copiar esse código aqui, ó, o código Unicode. Então você clica aqui, copia. E aí, quando você for editar, você vem aqui, ó, e cola ele aqui, certo? Essas variáveis que eu criei aqui, você pode criar mais. É só você vir aqui, ó, digitar 2 tracinhos e o nome que você quiser, né? No caso aqui, para ficar fácil de compreender, eu vou colocar, ó, ícone. Vamos colocar um ícone aqui chamado lupa, certo? Agora, o valor dele, eu vou ter que colocar entre aspas simples. E eu fecho com ponto e vírgula. Agora, qual é o código Unicode para um ícone de lupa? Então, vou pesquisar aqui. Eu fecho aqui, vou digitar aqui, ó, search. Ok, ele vai trazer aqui para mim, ó, trouxe aqui, tenho esse ícone aqui. Perfeito, vou copiar o código Unicode dele, copiei e vou colar aqui. Só que tem que colocar essa barra invertida para funcionar, certo? Então, você coloca a barra invertida, o código Unicode. E criei a variável aqui dentro do root. Então, agora, quando eu quiser usar esse ícone de lupa, em vez de sair copiando e colando esse código Unicode aqui estranho, eu adiciono o ícone lupa. E esse ícone lupa, essa variável, o nome da variável, o Elementor facilita para a gente. Quando a gente começa a digitar, ele já tem uma ferramenta de autocomplete para essas variáveis aqui. Então, por isso que eu gosto de utilizar variáveis aqui. Muito bem. Definimos aqui quais são os ícones. Trouxemos aqui todos os ícones que a gente pode usar. A gente poderia até criar mais ícones aqui. Fica a seu critério, certo? Eu já coloquei os principais, né, que estão presentes em um formulário. Nas principais situações de criação de um formulário. Eu coloquei aqui um ícone de usuário, um ícone de envelope para quando a pessoa vai preencher um campo de e-mail, o ícone de empresa, quando a pessoa vai preencher um campo que é preciso colocar o nome da empresa, o ícone de WhatsApp, de chat, teclado, senha, localização, lupa, ícone, aliás, mapa, lupa, e eu posso até colocar mais um ícone aqui, ó, ícone, telefone, quando é só telefone e não tem WhatsApp, então coloquei aqui, ó, telefone. Lembrando que eu preciso colocar dentro de aspas simples. Eu volto aqui no Font Awesome e vou colocar aqui, ó, fone. Agora, tá aqui marcado os ícones gratuitos. Lembrando que a gente está utilizando o Font Awesome na versão 6. Então, você precisa se certificar de que a versão aqui, ó, está na versão 6. Porque
Tem a versão 5 e tem todas as versões. Então, é muito importante que você verifique qual a versão que você está utilizando, porque aquele código CSS que a gente colocou no cabeçalho do site, esse código aqui, ó, vou mostrar para você. Ele está na versão 6, ó, 6.5, certo? Então, esse aqui é a versão 7, está atualizada, mas é a versão 6. Então, é muito importante você se certificar. Por quê? Se você colocar aqui, ou por algum motivo, no seu site, na hora que você acessar esse site, estiver na versão 5, o código Unicode de alguns ícones pode estar diferente. E aí o ícone não vai aparecer. Vai aparecer um quadradinho lá como se fosse um erro, certo? Muito bem. Então aqui eu tenho aqui o ícone do telefone. Eu vou até pegar aqui o código Unicode dele, copiei e vou vir aqui, ó, barra invertida e vou colar. Pronto. Agora eu tenho os ícones das principais situações. Perfeito. Agora, esse campo aqui, ó, é o campo, esses códigos CSS que eu criei aqui, é para definir em todos os inputs do tipo que são preenchidos, um espaçamento na lateral de 40 pixels. Esse espaçamentozinho aqui, ó, eu defini um espaçamento aqui porque esse espaço é o local reservado para ficar os ícones. Perfeito. Então eu coloquei um padding left de 40, certo? Com exceção do text area, que é esse campo aqui, ó. Mostrar para você esse campo de mensagem aqui. Esse campo, ele tem uma estrutura diferente. Eu vou mostrar o porquê que ele tem uma estrutura diferente. Então, para esse rapaz aqui, eu coloquei um CSS separado. Eu adicionei um padding top de 10 para ficar esse espaçamento aqui em cima. Porque no text area eu vou precisar definir um espaçamento diferente, adicionar um padding no topo, e nos outros não foi preciso. Simplesmente porque esse formulário aqui, que eu estou editando, esse formulário aqui, vamos voltar aqui, ó, em conteúdo, esse formulário, ele está usando o tamanho do campo, o tamanho grande, então é importante que você tenha consciência disso. Dependendo do tamanho do campo que você for escolher aqui, você vai precisar mexer naqueles tamanhos. Veja só, se eu colocar aqui, ó, tamanho médio, olha o que aconteceu. Os ícones ficaram desalinhados, ó. O íconezinho está mais para baixo. Ah, Fred, mas eu sou obrigado a usar o campo grande para que esses ícones ficam aí aparecendo? É interessante, é melhor. Por quê? Porque no campo grande, né, do tamanho grande, o que acontece? O espaçamento fica mais arejado, as coisas não ficam tão apertadinhas, né? Não fica tudo ali junto, o ícone com o nome, enfim, né? Fica mais espaçado. Agora, se você quiser usar, né, igual aqui no tamanho médio, ok. Aí vai ser necessário você vir aqui no CSS e mexer aqui no tamanho. Veja só, você vai precisar mexer aqui tanto no padding quanto aqui no posicionamento, que a gente vai ver mais para frente. Então, nesse momento, eu ainda não vou mexer. Eu vou trabalhar com os campos no tamanho grande. Ó, tamanho do campo grande, e depois eu mostro, né, como você pode aí fazer essa alteração. Vamos lá. Aqui, voltando aqui para o CSS, deixa eu descer. Mostrei para você aqui a chamadinha, né, para você salvar os ícones. Mostrei para você que é importante definir um espaçamento na lateral para ficar o ícone ali naquele espaçamento. Agora eu tenho aqui, ó, posição do ícone, certo? Então, eu já chamei aqui todos os campos do tipo texto, do tipo e-mail, do tipo telefone, do tipo password, que é senha, do tipo number, do tipo URL, select e text area. Então, eu já chamei todos os campos aqui via CSS, ok? E o que acontece? Esse código aqui é justamente para posicionar o ícone. Então, eu coloquei um position absolute, certo? O que é o position absolute? É uma maneira de você posicionar determinados elementos dentro de um containerzinho, né, de uma div, e você posiciona milimetricamente. Então, estou usando o position absolute. A posição dele da esquerda, a partir da esquerda, é 18 pixels e a partir do topo, 35 pixels, certo? Estou usando um Z-index 2, que é para que o ícone fique à frente
né, acima do input, do campo de texto aqui preenchido. Coloquei uma opacidade de 0.2, ou seja, ele está com 20% de opacidade apenas, para ele ficar bem clarinho. Se você quiser ele mais nítido, você pode colocar aqui, ó, 1, que ele vai ficar bem nítido, ou, como eu fiz, né, coloquei um pouquinho de transparência, ó, coloquei 0.5, ele ainda está chamando bastante atenção. Então, como eu não quero, né, que ele concorra com o assunto a ser preenchido, né? Eu não quero que ele concorra, por exemplo, com o nome, quando a pessoa vir digitar, ou com o telefone. Eu quero que ele tenha um caráter apenas ilustrativo e informativo, né? Eu não quero que ele tenha muito destaque. Então, eu coloquei uma transparência pequenininha aqui. Eu poderia até colocar 1, mas 1 fica muito apagadinho. Então, eu coloquei 2. Ok. Font size, que é o tamanho do ícone, eu coloquei 16, certo? Se você quiser colocar menor, ó, dá para colocar menor. E aí você vai ter que trabalhar a posição. Veja, eu diminuí aqui, ó, 2 pixels. Ele subiu um pouquinho, né? Na verdade, não é que ele subiu, né? Mas o espaçamento abaixo ficou maior porque o ícone diminuiu de tamanho. Então, o espaçamento embaixo ficou maior e o espaçamento em cima ficou menor. E quando a gente trabalha, né, de uma maneira profissional, se preocupando aí com todos os detalhes, a gente precisa se atentar a essa questão do alinhamento, né? Então, todo UI designer que cria sites de maneira profissional precisa se atentar a isso. Então, nesse caso aqui, se eu diminuir o tamanho do ícone, eu vou precisar mudar a posição dele. Ó, ele está top 35, né? Eu vou ter que adicionar pelo menos 2 pixels. Então, eu vou colocar aqui, ó, 37. E fazendo isso, ó, o ícone já centralizou mais, já ficou mais arrumadinho. Ok, muito bem. Vamos seguir adiante. Eu vou voltar essa alteração, porque eu quero manter daquele jeito que estava, que eu acho interessante. E aí eu tenho agora o primeiro uso de uma variável, né? Estou usando aqui a variável cor. Eu criei uma variável chamada cor ícone e coloquei aqui, ó, em cor. Ah, Fred, por que você não coloca a cor diretamente aqui? Porque se eu for utilizar vou precisar usar a cor do ícone em outros locais, eu não vou precisar ficar copiando o código. E se eu precisar, por exemplo, todos os ícones serão dourados, os labels dourado, a letra dourada. Eu vou ter que pegar o código da cor e sair copiando, certo? Copiando e colando, copiando e colando. E aí, porventura, o cliente fala, não gostei desse dourado, eu quero um outro tom de dourado. Eu escolho outro tom de dourado e vou ter que sair copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Muitas vezes. Então, por isso que eu criei uma variável. Criando uma variável, eu só altero uma vez, que é lá em cima, ó. Eu vou mostrar para você. Lá em cima, aonde eu chamo a cor do ícone, ó, cor do ícone. E aí, eu só altero aqui, certo? Eu não preciso sair alterando em várias partes do código. Deixa eu descer aqui para a gente ver. Muito bem. Então, agora que eu vi, né, como que se usa e o porquê que eu uso uma variável, aí a gente passa para a próxima etapa, que é o tamanho aqui, ó, width 20 e altura 20. Essa altura aqui é o espaço reservado para o ícone. Então, ele é um ícone aqui, um espaço reservado, um quadradinho, de 20 pixels por 20 pixels. Muito bem, então esse aqui é o CSS responsável por posicionar, né, os ícones dentro do input. E como eu disse anteriormente que o textArea ele é diferente no que se refere a esse posicionamento, eu preciso também ter um posicionamento diferente para ele, porque diferentemente dos outros campos do formulário, o textArea é o único que você não define se ele é grande, pequeno, médio, você apenas adiciona linhas para ele. Veja só, eu vou voltar aqui, ó. Se você for criar um campo do tipo textArea mensagem, você vai colocar aqui, ó, linhas para aumentar o tamanho dele, ó. Você não fala se ele é um textArea grande, médio, pequeno. Então, você não dimensiona ele da mesma maneira que os outros campos. Você adiciona linhas para aumentar o tamanho dele.
Perfeito. Sabendo disso, a gente continua aqui e aí eu encerro, né, a parte do posicionamento do ícone. Então, eu já defini aqui onde vai ficar o ícone em todos os inputs do formulário, tanto nesses inputs pequenos quanto no textiária. Agora, chegou a hora principal, que é inserindo os ícones em cada um dos campos. Vamos ver agora como que eu faço para colocar o ícone certo no tipo de campo correspondente. Muito bem, agora vamos entender como que funciona o sistema de selecionar cada um dos campos. Eu preciso que você preste bastante atenção porque aqui a gente vai usar seletores avançados do CSS para a gente escolher exatamente qual campo do formulário a gente quer customizar. Vamos lá, eu vou chegar aqui. Selecionei aqui no primeiro item, né, o 98, na linha 98, o primeiro item que eu selecionei foi um campo de texto. Então, essa aqui é a classe responsável por campos de texto. Então, se você vir aqui, ó, fechar aqui o editor e clicar com o botão direito, inspecionar, pode ser qualquer um do navegador que você estiver usando. Se você clicar com o botão direito, inspecionar código, você vai ter acesso ao código HTML. E a classe desse campo de texto aqui, ó, que a gente está selecionando, é essa aqui, ó, Elementor Field Type Text. Então, cada campo de texto tem um tipo e cada tipo tem uma classe. Os campos de texto é essa aqui, ó, Elementor Field Type Text. Esse campo aqui, que por exemplo é o do WhatsApp, que é o campo telefone, se você vir aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, de setinha e selecionar ele, você vai ver que ele é um campo diferente, ó, marquei aqui. Se você vir aqui na classe, ó, Elementor Field Type Tel, ou seja, de telefone. Então, a gente tem o tipo de campo telefone, texto, e-mail, senha, tem vários tipos. E todos eles foram nomeados aqui, ó, Field Type Text, e-mail, telefone, password, number, URL, select, textiária. Então, quando eu quero selecionar um item aqui, eu coloco aqui a classe dele, uso a palavra-chave seletor, né, que é um código que o Elementor tem para referenciar ao elemento em que eu estou trabalhando, que no caso é o formulário. Então, eu estou selecionando o formulário e dentro dele a div, né, a tag HTML que tem a classe Elementor Field Type Text. Veja só. E aí eu utilizo o primeiro seletor avançado, que é o NTH Shield. E aí eu coloco, abro e fecho parênteses, dentro dele O que isso significa? Significa que todos os elementos que tem essa mesma classe aqui, ó, eu vou selecionar os mesmos, os iguais, né, os filhos, né, selecionar os mesmos e eu quero pegar o primeiro deles, certo? E aí eu estou usando a tag before, que é uma classe onde eu adiciono um código CSS dentro de algum elemento HTML. Então, todo elemento HTML, com exceção de campos de formulário, mas todos os elementos HTML permite você usar o before, certo? Ele meio que cria, né, um outro elemento ali dentro do código que você pode adicionar. No caso aqui eu estou adicionando ícone, mas você pode adicionar texto, foto, enfim, várias coisas. Olha só esse before em ação. Se você vir aqui selecionar, inspecionar, ó, vou selecionar aqui esse campo, o campo nome, selecionei. Olha ele aqui, ó, é essa tag aqui que eu adicionei, que é o before, certo? Então, eu criei uma tag usando o CSS, coloquei aqui, e ele é o ícone, certo? Então, eu adicionei ele aqui, veja só, adicionei ele aqui, eu coloco conteúdo dele, var, ícone, usuário, e eu defino como importante. É muito importante você adicionar isso aqui, ó, exclamação importante, que isso aqui vai sobrescrever qualquer outra regra CSS que foi aplicada para elementos iguais a ele. Então, nesse caso aqui, eu apliquei o ícone usuário usando uma variável, chamei a família de fonte, que é o Font Awesome 6,
ok? E nesse caso aqui, né, é o free, então eu estou usando a família free. Quando for o caso de WhatsApp, ícone do Instagram, ícone do Facebook, ou seja, marcas que são ícones, aí você vai precisar usar a família Font Awesome Brands, tá vendo? Como foi o caso do campo telefone. Então, no campo telefone, ó, estou usando Elementor Field Type Tel NTH Shield 2, né? Que ele é o segundo campo, ó, o campo nome 1 e o campo telefone 2. Então, coloquei aqui. Coloquei aqui o content, né, que é o ícone WhatsApp, que é uma variável que eu defini aqui em cima, ó, ícone variável ícone WhatsApp, certo? Já tem o código Unicode aqui. E aí eu usei isso aqui e aí já defini aqui dentro do campo 2 que vai aparecer o ícone do WhatsApp. E assim por diante. Então, veja só que no campo do e-mail eu estou usando a classe Elementor Field Type e-mail. E dentro dela estou chamando, né, estou criando uma nova tag HTML com CSS, o before. E esse before tem o conteúdo, o ícone envelope. No caso, é o terceiro campo aqui. Fred, mas você não usou NTH Shield 2. Por quê? Porque esse campo aqui, ele já está, né? Já é o do tipo e-mail, então eu não preciso. Então, por isso que eu já deixei aqui, como é o caso do telefone aqui. Eu acredito que se eu tirar, vai funcionar também. Ó, tirei. Continuou aparecendo aqui, ok? Por que que eu estou usando NTH Shield? Porque nesse campo de texto ele se repete mais de uma vez. No caso do telefone e do e-mail, são apenas um campo de cada. Então, eu não preciso usar o NTH Shield. Então, seguindo pela lógica, quando você for criar os seus formulários, como o campo de texto é o mais comum, o mais presente dentro do formulário, aí você vai precisar usar esse NTH Shield. E aí, se ele for o campo 1, você coloca, como por exemplo, o campo cidade, é um campo de texto também. Só que aí, nesse caso, ó, eu coloquei NTH Shield 4, porque o campo nome é o campo 1, telefone é o campo 2, 3 e aqui é o 4. E aí ele é do tipo texto, ó, NTH Shield 4. Coloquei o ícone localização, tá aqui o pinzinho. Font Awesome 6 Free, porque ele não é uma marca, então tá aqui, ok. E eu coloquei o Font 8 900. Por que 900? Porque eu quero o ícone preenchido. Se não for 900, ó, eu vou comentei, ele some, porque ele não tem, né? Então aí, por isso que é importante você verificar e testar todos os ícones que você for utilizar aqui. Esses do tutorial já foram testados, mas se você quiser usar algum ícone diferente, é importante você vir aqui no Font Awesome, copiar o código Unicode dele e testar. Se for um ícone que não tem nada a ver com marca e etc., aí é o ícone Font Awesome Free. Se for marca de alguma rede social, alguma coisa assim, aí é o Brands, certo? Ok. Nisso, eu vou seguindo adiante. Eu tenho aqui o campo do tipo Select, então eu posso tirar esse aqui, ó, que ele vai funcionar. Agora, se você adicionar um outro Select, aí você vai precisar usar o NTH Shield para falar qual Select eu estou usando. Bom, aqui eu tenho mais um campo de texto, que é o campo 6, que é o do assunto. E aí eu coloquei o ícone de chat. O campo Field Text Area, que é o de mensagem, onde eu coloquei o ícone teclado. E por último, o campo do tipo Password, que é o senha, onde eu coloquei o ícone de senha, que é a chavezinha. Então, dessa maneira, você consegue ir customizando todo o formulário. Então, preste muita atenção em qual tipo de campo você está utilizando, porque aí você vai precisar usar uma dessas classes. Elementor Field Type Texto, Elementor Field Type Telefone, Elementor Field Type E-mail, Elementor Field Type Select, Elementor Field Type Text Area, Elementor Field Type Password. Então, com base no tipo de campo, você coloca a classe e se ela tiver mais de um, né, ou mais de um campo do mesmo tipo, você utiliza NTH Shield e coloca o número seguindo a ordem em que o campo está posicionado. Muito bem, acredito que essa é toda a forma de customizar esse formulário adicionando ícones. E como, né, a gente viu que tem muita coisa para se customizar, o mais importante a se compreender é que você tem aqui os ícones
dentro de variáveis, né? Que para mim deveria ser constantes, né? Mas são variáveis. E essas variáveis você pode utilizar em outras partes aqui. Então, por isso que eu utilizei variável para não ter que ficar copiando e colando o código Unicode do ícone que a gente obtém aqui no site do Font Awesome, clicando aqui, certo? E aí eu coloquei aqui todos os ícones que eu vou utilizar. Eu coloquei aqui todos os campos, né? E adicionando um padding, certo? Todos os campos do formulário adicionando um padding na lateral para reservar esse espaço para o ícone. Aqui eu estou definindo a posição do ícone, certo? Então, como eu disse, esses formulários aqui do tipo preenchíveis, né? Ele está recebendo essa posição aqui, porque tem o tamanho do campo definido como grande. Agora, o textiário, como a gente não define o tamanho dele, é só por número de linhas, eu vou precisar de um posicionamento diferente do ícone dentro dele. Então, por isso que ele tem aqui, ó, separado. E aqui é a parte onde eu vou inserir os ícones. Então, dependendo do seu formulário, se tiver tipo texto, tipo telefone, e-mail e tal, você vai precisar ir usando cada um desses aqui, ó, da maneira certa. E se tiver, como é o caso do campo de texto, repetindo mais de um campo, né, mais de um campo do mesmo tipo dentro do formulário, aí você vai precisar usar esse seletor avançado aqui, ó, em TH-Shield 1, dependendo de qual posição que está. Então, aí você troca esse número aqui dependendo de qual posição em que o campo está dentro do formulário. E por último, observação é que a gente cria uma tag HTML usando o CSS, criando o before. E o before, ele adiciona o ícone, a família de fonte e o peso. E aí a gente consegue aí customizar o nosso formulário, né, com ícones específicos com base em cada um dos assuntos. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo te ajude a criar sites mais interessantes, ajude a aumentar aí a criatividade dos seus projetos, ressaltando aí, né, cada seção do site. Nesse caso, a gente trabalhou o formulário, então eu espero que esse vídeo ajude você a criar formulários mais interessantes, que os seus clientes reconheçam isso, e eu tenho certeza que usando essas técnicas, né, essas pequenas estratégias aí de UI Design, você vai conseguir criar projetos personalizados e muito criativos. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, que tem muito mais conteúdo para chegar aí. Bom, vou ficando por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau!